Olá, alunos! Estamos de volta com mais uma aula de arte e hoje nós vamos fazer revisão dos conteúdos que nós estudamos neste bimestre. Neste bimestre, nós estudamos sobre a cultura africana. Nós fizemos uma breve viagem à África, né? Então, aqui nós temos algumas coisas na página 5. Vocês procuram me acompanhar e procurem prestar bastante atenção que muitas coisas que eu vou falar vocês não têm na apostila para estar estudando para avaliação, tá? Então, precisam prestar bastante atenção no que eu estou falando aqui. Então, gente, nós sabemos que os primeiros africanos chegaram ao Brasil há quase 500 anos e eles trouxeram uma rica e variada tradição cultural que influenciou nas formações da identidade da cultura brasileira nas artes, na linguagem, na culinária e também nos mais diversos costumes e técnicas. Então, pessoal, o Brasil ele tem a maior população de origem africana fora da África. E por isso a cultura desse continente exerce grande influência, principalmente na região nordeste do Brasil. Hoje, a cultura afro-brasileira é resultado também das influências dos portugueses e indígenas, que se manifestam na música, religião e culinária. Devido à quantidade de escravos recebidos e também pela migração interna destes, os estados do Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul foram os mais influenciados pela cultura africana. Pessoal, nós temos aqui na página 9, nós temos aqui alguns instrumentos musicais presentes na música brasileira que são de origem africana. Então, vocês dêem uma estudada também nesses instrumentos musicais aqui, tá? E nós sabemos que o samba, um ritmo genuinamente brasileiro, foi criado pelos afrodescendentes. Então, a principal influência da música africana no Brasil é, sem dúvidas, o samba, certo? O estilo hoje é o cartão postal musical do país e está envolvido na maioria das ações culturais da atualidade. Mas os tambores de África trouxeram também outros cantos e danças. Além do samba, a influência negra na cultura musical brasileira vai do maracatu à congada, cavalhada e Moçambique. Sons e ritmos que percorrem e conquistam o Brasil de ponta a ponta. Nós também temos a capoeira, né, pessoal? A capoeira também que é de origem africana. Inicialmente desenvolvida para ser uma defesa, a capoeira era ensinada aos negros cativos por escravos, que eram capturados e voltavam aos engenhos. Os movimentos de luta foram adaptados às cantorias africanas e ficaram mais parecidos com uma dança, permitindo assim que treinassem nos engenhos sem levantar suspeitas dos capatazes. Uma outra grande contribuição da cultura africana, pessoal, se mostra à mesa, né? Aos pratos como vatapá, acarajé, caruru, munguzá, sarapatel, baba de moça, cocada, bala de coco e muitos outros exemplos são iguarias da cozinha brasileira e admirados em todo o mundo, porém vindos da cultura africana. Mas nenhuma receita se iguala em popularidade à feijoada. A feijoada, originada das senzalas, né? Ela era feita das sobras de carne que os senhores de engenhos não comiam. Enquanto as partes mais nobres iam para a mesa dos seus donos, aos escravos restavam orelhas, pés e outras partes dos porcos que, misturadas com feijão preto e cozidas em um grande caldeirão, deram origem a um dos pratos mais saborosos e degustados da culinária nacional, que é a feijoada, né, pessoal? Então, é isso, tá? Então, vocês sabem, né, só voltando aqui um pouquinho no samba, né, eu continuei aqui falando um pouquinho mais sobre a cultura africana.
O samba ele surgiu da mistura de estilos musicais, né, de origem africana e também brasileira. Ele é tocado com instrumentos de percussão. Vocês viram aqui, né, os instrumentos, né, brasileiros, né, afrodescendentes no caso, né, ou de origem africana. Tambor, surdo, timbal, pandeiro, entre outros, é tocado samba, acompanhado por violão e cavaquinho. Geralmente, pessoal, geralmente as letras de sambas contam a vida e o cotidiano de quem mora nas cidades, com destaque para as populações pobres. O termo samba é de origem africana e tem seu significado ligado às danças típicas tribais do continente. As raízes do samba foram fincadas em solo brasileiro na época do Brasil colonial, com a chegada da mão de obra escrava em nosso país. Então é isso, nós falamos aqui um pouquinho sobre o samba, sobre a cultura africana. Também nós temos aqui sobre as artes visuais na página 12, né? Nós não temos muita coisa, mas eu vou comentar um pouquinho, tá? A arte afro-brasileira se originou das tradições artísticas trazidas ao Brasil de diferentes regiões da África. Embora sejam mais conhecidas as contribuições na música e na dança, a influência africana também está presente nas artes visuais. Então, gente, as artes visuais, elas representam um conjunto de manifestações artísticas, como pintura, escultura, desenho, arquitetura, artesanato, fotografia, cinema, arte urbana, entre tantas outras, tá? Então, essas são as artes visuais, tá? Que nós estudamos e eu acrescentei uma explicação aqui agora. Continuando, pessoal, nós também estudamos, adiante aqui, né? Vamos seguir. Estudamos também sobre o Aleijadinho, né? Então, vamos falar um pouco de Aleijadinho, que é esse mineiro, né, escultor, que muito conhecido, né, em todo o Brasil. Aleijadinho, ele nasceu em 1738 e faleceu em 1814. Ele foi um escultor e arquiteto do Brasil colonial. Suas obras estão espalhadas pelas cidades de Ouro Preto, antiga Vila Rica, Tiradentes, São João del Rei, Mariana, Sabará, Morro Grande e Congonhas do Campo. Então, as suas obras ficaram muito conhecidas e estão espalhadas por toda essa região, certo? Os 12 profetas que nós estudamos aqui na apostila, né, que está aqui, eles estão entalhados em pedra-sabão para o terraço do Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas do Campo, os 7 Cristos para as 6 capelas dos Passos, a Capela de São Francisco de Assis em Vila Rica. Todos eles são testemunhos do desenvolvimento artístico de Minas Gerais no século do Ouro. Então, gente, como eu já falei para vocês na aula passada, Aleijadinho, ele nasceu em Vila Rica, né, como eu já falei, hoje, né, Ouro Preto, Minas Gerais, no dia 29 de agosto de 1738. Ele era filho do português Manuel Francisco Lisboa, que chegou a Minas Gerais em 1724. Logo encontrou trabalho de carpinteiro e escultor. 2 anos depois se casou com Antônia, que é a mãe de Aleijadinho, né? E lhe deu 4 filhos, entre eles Aleijadinho, que nasceu em 1738. Aleijadinho estudou as primeiras letras, latim e música, com os padres de Vila Rica. Ele teve como mestre nas artes os portugueses João Gomes Batista e Francisco Xavier de Brito. Aprendeu a esculpir e entalhar ainda criança, observando o trabalho de seu pai, que esculpiu em madeira uma grande variedade de imagens religiosas, e também do seu tio, né, que foi um professor, digamos assim, né, para ele, que ele aprendeu muito com seu tio também, seu tio Antônio Francisco Pombal, que foi um importante entalhador de Vila Rica. Então, pessoal, com isso nós estamos encerrando a nossa revisão de conteúdos de arte, e na próxima aula
nós estaremos fazendo a nossa avaliação de arte. Então, fiquem atentos, releiam com atenção, ouçam a videoaula aqui quantas vezes forem necessário para que vocês possam fazer uma boa avaliação, tá bom? Então, até mais, um beijo no coração de cada um e a professora está com muita saudade de vocês.